70 anos eu faço com Deus. Deus sempre teve os objetivos da vida, teve ali nos abençoando presidente, mas tem momentos que a gente passa por necessidade também. E com a Maria não foi diferente, né? A Maria não foi diferente. Talvez tenha coisa assim de pouco, sabe, da convivência, como foi vivido lá. E a gente fala isso aqui, não é para modo de nossa, vai passar por esse tipo de coisa, passar por esse tipo de necessidade que o Senhor permitiu, porque não faz uma folha maior que uma produção do Senhor. Nós cremos nele, a palavra de Deus, porque sabemos que o Senhor tem um plano na vida de cada um, cada acontecimento que tem. E no decorrer dessa caminhada aí, vamos supor, eu sou praticamente 5 anos mais velho que ela. Depois seu Pedro, e quando foi no ano de 1974, eu me casei. Né? Eu casei e saí cuidar da minha vida. Quando foi no ano de 1975, o Pedro foi para São Paulo. E a Maria ficou sendo a pessoa mais adulta na casa. Naquele tempo, de 18, 19 anos. E foi um tempo que trabalhava na roça toda a vida, sempre trabalhou na roça, e nós temos um privilégio, né? Começamos a trabalhar muito cedo, todos nós começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo, a Maria, e todos nós tivemos esse privilégio. Ganhar dinheiro não se ganhava, mas tinha que trabalhar. Aquele tempo, o povo dizia assim, você existe em criança é pouco, mas perde quem é lucro. Então, italiano, aquele tempo que aproveitava tudo isso aí. E as crianças, a gente criar na roça. A gente não sabe de quantos anos começamos. Sabemos que fomos criados na roça. E Deus sempre nos abençoou grandiosamente. E aquela situação, trabalhar em fazenda, trabalhar em roça, a gente sabe que muitas vezes o ganho é pouco, né? Inclusive até hoje, porque tem tantas vezes que melhoraram hoje. Então hoje as pessoas têm mais valor. Mas naquele tempo no nosso tempo de trabalhar nada, eu não tinha muita opção, eu não tinha muita escolha, você trabalhar, sabia que muitas vezes você nem sabia que você estava dormindo. Você chegava lá no final, a patrão fazia uma meta lá e pagava um pouco, sei lá. E essa época que eu me casei, fui para São Paulo, e a Maria ficou sendo a chefe de casa, tomando conta da casa, porque ela era mais velha. E também tomava conta da casa e as meninadas tudo trabalhando, então ela tinha a responsabilidade de estar trabalhando e ensinando crianças a trabalhar, né? Uma turminha da Funada Laí, depois vinha Maria, depois vinha o Vineu, e assim sucessivamente. E a Maria que era aquela que tinha que tomar conta da casa, que era que tinha responsabilidade de tomar conta da casa. E era o tempo que o nosso pai estava com problemas, com enfermidade também, e o pai sempre tinha que viajar para São Paulo. Então a responsabilidade da fazenda era, a responsabilidade da casa, era comandada pela Maria. E, então foi um tempo assim, de muita preocupação para ela. Como sempre ela foi muito preocupada, sempre foi preocupada com a vida de um, com a vida do outro, não foi diferente desse tempo. E ela tinha que, vamos supor, trabalhar na roça, tinha que fazer a compra, tinha que fazer as despesas da casa, tinha que saber que era ela que estava ali no comando da casa. E então a gente tem notícia de que muitas vezes, naquele tempo a gente fazia compra semanalmente. Era um tempo de escassez, um tempo de dificuldade. E muitas vezes precisa ter um tempo de ficar alegre, porque vamos supor, a gente recebe pagamento toda sexta-feira. Né? Só que aí é um momento de dificuldade, que a gente fala que a Maria cheia de passado sem tempo. A gente tem informação das irmãs, dos irmãos daqui, do tempo, muitas vezes viram a Dona Maria chegar, pegar o pagamento e olhar assim, põe um chapéuzão de palha no outro, assim, sair torcendo assim e chorando, porque sabia que aquele dinheiro seria insuficiente para pagar as contas que tinha
Porque quando você trabalhava por dia, você sabia quanto você ganhava na diária. Mas ela, juntamente com os meninos, tudo mais novo, já tinha o Adildo, que era mais velho um pouco, e entendeu, mas as outras crianças que estavam ali junto ali, sabia que trabalhava na base da empresa. E trabalhava sem saber quanto estava ganhando. Chegava no final da semana, o patrão fazia uma média mais ou menos lá e fazia tanto que você está ganhando. E fazia o pagamento. E você tinha que se virar com aquele pagamento. Mas a gente fala assim, não é para falar, fala assim, não, mas o patrão era ruim. Não é que o patrão era ruim. Naquele tempo você não tinha outra opção, era trabalhar, porque era todos igual. Mesmo sendo desse jeito, a gente ainda tinha que agradecer a Deus, louvar a Deus, porque aquele homem dava o trabalho, tanto para ela, como para os outros irmãos, e ajudou a ensinar a meninada a trabalhar, né? E aí tinha tanto a vida da Maria, a vida das minhas irmãs, como as irmãs da Isel, que é Inês, Medíssimo, que trabalhava na roça. E era desse jeito aí, você não tinha muito, não sabia muito quanto você estava ganhando, sabia que no final da semana você tinha que pegar aquele valor e tinha que se virar. E aí, nessa época também, o Naldo, o Edinho, era bebê, crianças, né? E a Maria tinha responsabilidade de pegar essas crianças e ajudar minha mãe a levar no médico. A gente sabe que criança dá problema, criança fica doente. E era a dona Maria que tinha que pegar essas crianças e levar no médico. E uma vez por mês tinha também que correr para Pirajuí para modo de buscar leite, né? Então você pegava o leite no posto em Pirajuí e tinha a data certa de você ir, não é qualquer dia que você podia pegar. Tinha que ir na data certa e as coisas de dor. E da onde nós morávamos até pegar a coisa lá, de 10 a 12 quilômetros, né? 10 a 12 quilômetros com certeza, sem de casa. E até no posto de saúde, com certeza dá 12 quilômetros. E um negócio muito importante, que a gente não tinha carro. Naquele tempo a gente não tinha carro. E também na vila onde a gente morava, no bairro onde a gente morava, eram poucas pessoas que tinham condição. Então você tinha que jogar na sorte. Você de manhã cedo saía, pegava uma perua que vinha buscar leite e ia para Pirajuí. Depois que você chegava lá, você chegou lá, tudo bem. Agora para voltar, Deus proverá. Você não tinha condição, você não sabia quem que é que ia voltar, e para você alugar um táxi para voltar era muito caro, muito difícil, os recursos eram poucos. Então, a gente fica pensando assim, a luta da Dona Maria, né? A luta da Dona Maria. E louvado seja Deus, né? Ganhava aquele povo e Deus abençoou grandemente. Aí eu vou pegar um ganchinho na pregação que o pastor fez terça-feira. Terça-feira o pastor disse que, leu lá em Marcos capítulo 8, versículo 14 e 21, fala da multiplicação dos pães. Os discípulos ficaram apavorados, pegaram o barco por do outro lado do mar e os discípulos ficaram apavorados porque só tinham um pão. Aí Jesus perguntou para eles, por que vocês arrasaram desse jeito? Vocês não viram a multiplicação de pão que eu fiz das outras vezes? Vocês viram como eu fiz? E aí os discípulos ficaram pensando assim, é mais ou menos assim que os discípulos falaram. Aí o Senhor falou para ele, o dia que tinha 7 pães, foi dividido, quantos cestos recolheram? Não tinha 5 pães, quantos cestos recolheram? Recolheram 12 cestos que entregaram. E dividiu o dia que tinha 5.000 pessoas e 5 pães, quantos sobraram? Sobrou 7 cestos. Então é mais ou menos assim, um lugar sobrou 12 cestos, outro lugar sobrou 7 cestos, né? E aí eu peguei aquele gancho que o pastor falou, aquela pregação, e eu falei, isso daí aconteceu lá no tempo dos discípulos, mas aconteceu na nossa família também. Diante do pouco, né? Diante do pouco que recebia a nossa família, aquela família que nem diz no Salmo, né? Salmo 37. Eu estou velho, fui moço, eu estou velho. Nunca vi a minha descendência a mendigar o pão. Então, louvado seja Deus. Sabemos que Deus sempre proveu, sempre supriu as necessidades da nossa família. Não foi assim com riqueza, mas o necessário de cada dia. Deus sempre abençoou, sempre esteve ali
dando alimentação para nós, dando recursos, dando tudo que ele precisa. Então nós nunca tivemos muita fartura de dinheiro, essas coisas. Mas fartura de pão, arroz, feijão, alimentos e saúde sempre Deus deu para nós. E são coisas que a gente pode ver assim, as mãos de Deus sobre a nossa família, desde aquele tempo, né? Deus abençoou grande e poderosamente. E a Dona Maria ali, no comando das coisas ali, e a Dona Maria ali, mulher de oração, moça de oração, e tinha também, não podemos esquecer também de falar que a Dona Raquel vivia de joelho para que as coisas caminhassem, para que as coisas fossem abençoadas por Deus. Não porque nós merecíamos, não porque ela merecia, mas porque o Senhor tinha misericórdia, o Senhor cumpria a sua palavra sobre a vida dele, sobre a pessoa de não passar necessidade, né? Necessidade do pão, do caráter que tem no toda a vida. Então, é uma caminhada longa da Dona Maria, 70 anos, louvado seja Deus Cristo, uma caminhada em um lugar muito gostoso, muito bom, tudo, mas muitas vezes teve os problemas, as dificuldades também. Mas nunca isso daí veio para modo de, para desanimar. Cada dificuldade que tinha era para amadurecimento, para que cada dia pudesse estar mais pronta para servir ao Senhor, cada vez estar mais pronto para estar confiando no Senhor. Né? E louvado seja Deus por isso, que aí, diante da caminhada, a Dona Maria venceu e está vencendo em nome de Jesus. Né? Amém. E é uma serva valorosa, uma mulher que tem sido uma bênção na nossa família, né? Uma bênção na nossa família, bênção na igreja, e assim, o problema de cuidar, né? Cuidar, ela cuidou dos meninos que tem o Daldo, o Dino, nasceram, mas já não estavam em casa, eu Pedro já não estava mais em casa, mas estava a Dona Maria lá e ajudou a cuidar dos meninos. Nós, tudo foi mais fraquinho um pouco, não tão fraquinho, era mais magrinho. Mas olha o tipo do Naldinho ali, ó. Também foi a Dona Maria que né? Louvado seja Deus por isso aí, e o Dino mais ou menos também. E sempre foi aquela pessoa preocupada com a família. Durante esse tempo aí, no ano de 1975, eu mudei para Guarantã, né? Ficar um pouco aqui. Aí, em Guarantã, a pessoa tinha que andar 10 quilômetros para chegar até Pirajuí, pegar uma carona, qualquer coisa. Depois andava mais ou menos 30 quilômetros, 30 quilômetros de ônibus. Depois apiava na rodovia, o Marechal Rondon, e descia para a fazenda. Era mais 12 quilômetros para andar de a pé. E a Dona Maria nunca esqueceu de nos visitar. Dona Maria sempre sabia sobre isso, sempre estava preocupada com nós. Dona Maria e Dona Elvira, né? Companheira dela, Dona Elvira, que é a mãe da minha mãe, então sempre estava lá mais umas crianças juntos, mais fazia essa caminhada e sempre estava lá preocupada com nós. E sempre procurando saber notícias de um e do outro. Então é aquela mulher que sempre está incomodada com o problema da família. Depois a gente voltamos para cá, né? Moramos na Alfredo Miranda, moramos para cá, mas sempre nós tínhamos a visita da Dona Maria. E louvado seja Deus por isso, né? São vidas que são exemplos de vida para nós. Toda a vida ela procurou estar juntamente com nós ali, querendo saber uma coisa e outra, sempre nos ajudando. E no decorrer desse tempo aí tudo, aquilo que já foi falado aqui, a sobrinhada, os irmãos falaram. Dona Maria é aquela uma que se você tiver um aniversário, você convida, com certeza ela vai. Com certeza não, às vezes pode ser que aconteça que não dá para ir, mas ela tem satisfação e tem prazer de ir. Se tem um casamento, a Dona Maria gosta de estar lá também. Se tem um velório, Dona Maria gosta de estar também. E com um objetivo assim, não é um objetivo para ser uma telespectadora, que dá para assistir. A Dona Maria vai lá para servir. Né? A Dona Maria sempre chega, vamos por um casamento, então não está aqui hoje, já teve ali hoje, né? Porque tem bastante gente lá. Mas a vida da Dona Maria, ela nasceu para servir, né? Nasceu para servir. Ela vai ali no aniversário, vai no casamento, ou nenhum velório. Chega lá, sempre arruma uma coisa para fazer, está ali, então pode dar a sua coisa, a força. Quando não tem serviço, ela tem uma palavra, né? Muitas vezes a pessoa precisa muito mais de uma palavra do que
de outras coisas, uma palavra do seu corpo, um abraço. A Dona Maria sempre está preparada para isso aí, né? Então, louvado seja Deus pela vida da Dona Maria, nós agradecemos a Deus. Amém. É um exemplo para a nossa família. Eu quero falar por mim, mas eu espero que é para toda a nossa família mesmo. Amém. A gente tem você como uma irmã, como uma amiga, e para que não diga mãezona do mundo, é um ponto de apoio. Qualquer coisa a gente vai querer saber que essa é a vida da Dona Maria. E eu e os outros também são meio ruins de ligação. Tem a Maria que liga mais um pouco, da Maria não, Maria liga mais, e tem o Pedro também, sempre faz uma ligação. Mas eu sou bem ruim para fazer ligação. Mas muitas vezes a gente quer saber da notícia, né? Você não toca na Maria. Maria está sabendo das meninas. Cadê o Naldo? O Naldo, eu liguei essa semana lá, se eu não liguei, ajuda, então ajude o Naldo, tá ligando. Você tem notícia lá da Dilane, da Patrícia. Eu liguei para a Patrícia ligou para mim. Então, louvado, são pessoas que sempre estão tendo preocupação com a família, né? Isso é dom de Deus, né? É dom de Deus. Deus tem abençoado grande e poderosamente ela, e ela tem sido essa pessoa maravilhosa, tem sido dia após dia, e sempre está ali na linha de comando ali, sempre procurando fazer uma ajuda para um, ajuda para outro, e envolvida a querer saber como é que está problema de saúde, problema de alimentação, tudo isso aí. Então ela é aquela uma que serve. Louvado seja Deus por isso daí. Isso aí foi mais ou menos até, resumidamente, até 1984, né? Quando em 1984, isso aí, a Dona Maria fica assim, eu trabalhei bastante, eu vou me casar. Aí casou. E deve ter procurado assim, com quem será que eu vou casar? Uma pessoa que seja da minha cura mais ou menos. E aí o Senhor preparou o Sr. João para ela, né? Aí o Sr. João deu certinho. O Sr. João é aquele que está ali pronto para servir, pronto para modo de fazer aquilo que tem necessidade de fazer. Os dois deu certo a situação, assim, né? Porque o Sr. João é muito prestativo, o Sr. João é aquele que está ali pronto para modo, se for possível, tirar a camisa dele para dar para outra pessoa, está ali não importando aquilo que tem. Se você estiver trabalhando de pedreiro, ele vai lá para te ajudar. Se você tiver necessidade de qualquer coisa, você fala com o Sr. João é muito pronto. Se você está ali pronto para mexer das coisas da igreja, louvado seja Deus por isso aí, o Sr. João está ali na igreja. Se você for preciso mexer com alguma coisa, então o Sr. João está sempre disposto a te ajudar. Então é aquilo que o pastor falou. Não tem como falar da Dona Maria se não falar do Sr. João também. E nós temos esse privilégio de trabalhar com essa família tem sido bênção nas nossas vidas, né? E aí, casaram, ficaram um tempo lá para o lado do Rio. Morou um tempo lá na Santa Luzia, depois de Santa Luzia mudaram para o Vista Alegre. E aí o Senhor que falou assim, não, eu preciso de vocês, preciso de um pequeno trabalho lá no Parque Jaraguá. E louvado seja Deus. Aí vamos mudar o Parque Jaraguá e ali abriram as portas para casa para modo de ter um dia de oração. E aí já encontraram o irmão Luiz também, para ir lá para modo de fazer a segunda oração. Então ficou no começo ali João, Maria, Denise, Raquel e Luiz, Noêmia e as crianças ouviram também, a Paulinha e o Alexandre. E ali foi indo onde nasceu aqui em TPI de Couro, né? E ali, no ano de 1992, 93, nós íamos ali também, e graças a Deus, Deus nos abençoou grandemente. E a Maria tem sido aquele ponto de apoio ali na igreja, né? Então muitas pessoas têm sido grande e poderosamente abençoadas ali por Deus, e através do trabalho da Dona Maria, que é forte na casa, para que fosse realizado no trabalho, fosse aberta aquela igreja ali, vai estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então, Maria, eu quero dizer assim para você que motivo de louvar a Deus mesmo, né? Louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, que Deus continua abençoando grande e poderosamente. A vida é você que quer completando aniversário, mas são nós que estamos presentes. Amém. Amém. Deus seja louvado. Abençoe grandemente em nome de Jesus.
Agora passa para o Irineu. Pode chamar. Você tem outro irmão Irineu que eu vou falar aqui? Aí eu falei que ia falar alguma coisa, mas não sobrou nada. O pastor já deu uma pegada lá e depois o Jair já não sobrou nada. Então, mas vou falar, pastor. Pessoal, né? O Jair falou lá tudo, lá, pegou aquela longa história, né, de a roça, mas ele não falou, ela era brava. Era brava, pastor. Nós trabalhávamos na roça, né? E, como o senhor falou sobre a liderança, ela tinha liderança lá, não só nossa, dos comandados dela, né? Mas o povo assim olhava para ela. Então ia almoçar, se ela fosse, se via o triozinho, ia. E se ela não fosse, nós pequenos, né, tínhamos preguiça também, né? Misturar ali. Ela gostava de trabalhar. Então era terrível, a gente olhava e nada dessa Maria comer lá. E era bravo, mas aí ia, se ela ficasse, nós ficava na árvore. Se não, se ela levantasse, era um atrás do outro. E eu lembro um fato, eu não sei se ela vai lembrar. Isso é um pitoresco, sabe? Mas foi verdade. Um dia a gente estava trabalhando, deu um sol quente, aí lá na roça a gente almoça e toma café. E nesse dia nós fomos lá e fomos debaixo de uma árvore e tomamos café e ela deitou, tomou o café lá e virou e deitou, né? Eu acho que depois nós ficamos sabendo que caiu a glicemia dela, ela quase morreu de barnardo. E nós admirando, né? Porque aquele dia ela não voltava a trabalhar. Então, estava gostoso de barnardo. E ela liberou mais, né? Mas eu acho que era uma taibeira, lá na Baixada. Então, depois a gente ficou sabendo que tinha dado um treco nela lá. Aí, enquanto a mulher morrer lá, e nós festejando embaixo da árvore. Foi um fato assim, marcante para a minha vida, porque ela era bem rígida, né? E foi assim. Então, diante do que o Jair falou, eu faço dele as minhas palavras, né? A nossa palavra para você, Maria, gratidão, gratidão, gratidão. Abençoou muito a nossa vida. Em 86, a gente também veio para Bauru e como o pastor falou, o Jair falou também, é difícil falar dela sem falar do João. E eles me acolheram lá na casa deles também, né? Chegamos lá com a cara e com a coragem, assim, para mudar de vida, né? E eles abraçaram eu lá, e muitas vezes, né, assim, a dificuldade, não olharam para a dificuldade, e ali no Vista Alegre, ficamos lá 4 anos juntos. Eles me suportaram eu lá 4 anos, né, me ajudando, coisas que a gente nunca esquece, né, hoje. Se a pessoa for trabalhar para um ou para outro lá, a pessoa fala assim, mas já leva marmita. Eu não quero mexer com marmita. E eles arrumaram um serviço e ela me arrumava marmita todo dia a marmita e tal. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Então, estou grato a ela por isso. João, né, juntamente com ela, andamos, né? Não tinha carro, não tinha muito dinheiro também, então a gente andava na canela, pastor. Canela mesmo, assim, distribuindo currículo para lá, distribuindo currículo para cá, até que arrumamos um serviço. E ali ele sempre junto com nós, ali, comigo, né, abençoando a minha vida, cuidando de mim. Tinha as meninas, né, a Denise ainda não tinha chegado, mas tinha a Raquel, a Maurinho, depois a Denise chegou. E
era muito gostoso. Só que às vezes ela deixava as meninas comigo. Eu gostava, às vezes, assistir esporte, às vezes dava trabalho, eu ficava, ela fazia ela dormir à força. Então, foi uma experiência muito boa, que ficou gravado também, sabe? Então, a gente tem um elo muito grande, são pessoas assim, que a gente aprendeu a amar, assim, um amor diferenciado, e como o Jair disse, né, que ela é um ponto de apoio, ela é tudo isso que ele falou, e eu concordo, porque a gente sempre estava ali. E depois dos 4 anos, em 90, aí a gente casou, aí não era só eu, aí tinha eu e a Nair. Então somos gratos, você, Deus, João, né, porque ajudaram muito nós. A gente tem essa gratidão por vocês, ajudaram, caminharam com a gente, a Nair veio do lado físico também, e sempre juntos, ali orientando, caminhando, né? Então, é um motivo muito grande que a gente tem de celebrar hoje essa alegria, como o Jair falou, né? O presente é nosso, o privilégio é nosso de estar aqui e poder estar compartilhando com vocês 70 anos. Deus esteja abençoando grandemente, sabe? Grandemente mesmo. Depois de 94 aumentou mais um pouco. Aí tinha o Mateus também. Mateus. Aí, em 98, mais um pouco de água. Aí a Denise já estava ajudando. Então, foi uma colaboração muito grande com a minha família, Nair, Tiago e Mateus, que eles prestaram para nós. Então, a gente é grato, muito grato mesmo. Que Deus continue abençoando grandemente vocês, o João, a nossa caminhada ali, igual sempre do nosso lado ali. Então, que Deus esteja abençoando grandemente a gente de vocês. Um outro fato que ficou marcado para mim, falando sobre a bravura dela, pastor, a gente, a terceira lá, tinha um pessoal, né, a mocidade, e a gente andava. E no sábado, tinha um ditado que falava, vamos batistar. Vamos batistar. Quem não trabalhava no sábado ia batistar. E aí eu e um camarada fomos batistar lá, ela falou assim, você vai na cidade? Eu vou. Aí ela falou assim, você não passa no Mondelli lá e compra uma carne? O Mondelli vendia uma carne lá, ponta de colchão mole. E ela fazia gostoso, assado, muito gostoso. Sempre foi uma boa culinária, né? Sempre tem coisas gostosas mesmo, né? E nós ela pegava essa carne lá do Mondelli, era uma carne muito boa, e ela me deu o dinheiro para me comprar a carne. Aí foi na Batista, andamos, e aí a hora que nós estávamos lá na Baixada do Silvino, lá eu lembrei da carne. Eu esqueci a carne de comprar a carne. Aí eu falei, mas não, só o queijo? Eu não vou voltar lá no Mondelli não. Aí passei no mercado, num açouguinho caro pra chuchu, e queimei o dinheiro dela lá. Eu queimei o dinheiro dela lá no Mondelli, lá comprei uma carne no açougue lá, e depois que eu cheguei em casa, e ela falou, falei, ó, trouxe a carne, mas não comprei. Eu não comprei no Mondelli. Tipo assim, ela olhou pra mim e falou assim, fala que não compra, e eu ia lá e comprava, né? Não falou, mas no rosto deu para entender isso aí, sabe? Então, foi um aprendizado, né? E a gente aprendeu a amar muito eles, assim, coisa diferenciada, assim, que eles abençoaram muito a nossa vida. Então, queria desejar que Deus continue abençoando você, a família inteira de vocês, né? João, não tem como não falar de você sem falar de você, da Raquel, da família, hoje que já é grande, né? Mas em especial a sua vida. Deus esteja abençoando grandemente. Nós somos gratos, né? A nossa palavra é gratidão por sua vida. Bem? Chega, né, pastor?
falou e o que Irineu falou para quem não ouviu por causa da chuva. Primeiro, quem casou antes e foi embora, quando a Maria era da casa, ficou magrinho. Os que foi cuidado por ela ficaram mais fortinhos. Primeira lição. Segunda lição, a Maria era brava. Não é mais, né? O João falou que mais ou menos. E a terceira que eu lembrei, que falou rápido, o negócio da Raquel e da Denise, falou assim, chegou a Raquel e era boa, estava tudo legal. Aí chegou a Denise, aí não deu mais pra, não ficou legal. Mas que testemunho rico, irmão. Nós vamos só mudar um pouquinho o protocolo aqui. Nós temos um hino que nós vamos cantar para encerrar. E depois desse hino, o nosso irmão Jair vai orar abençoando a Esther e a família dela. Só que a bênção, quem vai abençoá-la não é só o pastor hoje. Hoje somos todos nós. Se você não tiver um papel impresso aí, senta do lado de quem tiver, nós temos uma bênção impressa. Se você é da família, você vai ler a parte da família. Se é da igreja, lê da família, da igreja. Se você é pastor, também lê o pastor lá. Se não, sabe, para que todos nós possamos abençoar a vida da nossa irmã Esther. E eles falaram, pastor, sempre ela fazia a gente esperar para comer na roça. Hoje nós que vamos dar o troco. Entendeu? Cadê a irmã Emília? Paz do Senhor a todos. Amém. Quero agradecer a Deus também pela vida da ministério. Já foi falado aqui, né? O Jair, o meu.